começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje tendo a satisfação de receber aqui para um bate-papo Paulo César Ferreira, que é presidente do Lar Espírita Francisca de Lima. Nós falaremos sobre a prática da caridade, algo tão marcante no nosso movimento espírita. Você acompanha ainda o quadro O Evangelho Responde com Calcide Sarroriz. O programa foi feito para você e está especial. Voltamos já. Estamos então hoje batendo um papo com o nosso companheiro de trabalho aqui, o Paulo César, que é presidente hoje do Lar Espírita Francisca de Lima. Paulo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. A satisfação é nossa, é um prazer, uma alegria. Espero poder contribuir com esse momento tão importante, né, da divulgação da doutrina espírita. Com certeza a sua experiência vai contribuir muito, sim. Principalmente porque o nosso assunto hoje é sobre caridade, né? A doutrina espírita, o movimento espírita tem como lema: fora da caridade não há salvação. E aí nós vamos buscar um conceito do que seja caridade. E aí nós encontramos que a caridade é um sentimento ou uma ação altruísta de ajudar o próximo sem buscar benefício em troca, ou seja, sem segundas intenções. Seria isso mesmo? Qual que é a visão espírita da caridade? Olha, o capítulo 15 do Evangelho é espetacular para nos dar todas essas explicações. Porque quando fala em caridade se confunde com amor. E a gente já ouviu muita conceituação assim: a caridade é o amor em ação. E nesse capítulo existe todas umas observações e pontos de referência para que a gente possa entender isso. Porque quando se refere a esse capítulo, Kardec selecionou uma série de textos e passagens evangélicas que nos vem esclarecer essa indagação sua. Ele começa com aquele grande julgamento, né, o que devemos fazer para ser salvo, onde Jesus, em sua passagem, ele coloca que o rei reuniu as nações e ali começou a fazer, né, a separação, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, né? Ele falou: vem para a minha direita as ovelhas. E aí fala por que elas iriam para a direita, né? Porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estive nu, me vestiste, servir. Tudo coisa material. Fizeram isso, né? Então, vem para cá. Mas não parou aí. Ele disse também: eu estive preso, né? Estive doente e me fosse visitar. Já é outro tipo de ação, né? E nessa ação aí ele coloca, eles perguntam: mas quando nós fizemos isso, né? Ele fala: todas as vezes que assististe a um desses mais pequeninos. Aí lá na epístola de Paulo, nesse mesmo capítulo, Paulo fala como, né? Não é só o fazer, ele já fala como. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu não tivesse amor, né? De nada eu seria. E ele ainda fala: se eu posso doar todos os meus bens, mas se eu não tiver amor, se eu tiver fé ao ponto de remover montanha, mas se não tiver amor, então você vê que amor e caridade, né, a gente confunde aí. São coisas que andam juntas e né, são a mesma coisa. Quando nós falamos aí no início que um dos lemas do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, o que isso quer dizer? Que salvação é essa? Pois é, talvez seja até para explicar um pouco uma série de colocações que a gente vê ao longo da história, do tempo e até hoje, né, de segmentos que colocam que fora do ambiente deles não estaria salvo, fora da igreja não estaria salvo, né? Então, para nos explicar isso, que é fora da ação do bem, né, da ação do amor, e o amor não é só a questão do fazer e dar, é como fazer, né? E dar não só a questão material, mas a assistência, o consolo, a presença, o carinho. Então, tudo isso está voltado dentro dessa caridade. Independente da religião que a pessoa professa. Porque, na realidade, quando ele fala se não tivesse amor, ele está falando os que a gente sente, né? Do sentimento. E aí, quando eu tenho sentimento, eu já estou mais desprendido das coisas materiais. Então, eu já estou num outro estágio, né? Não só do fazer, eu já treinei um pouco e já aprendi e já comecei a sentir prazer de fazer isso, né?
Então é o sentimento, esse sentimento que eu acredito que venha nos salvar, que eu já estou puro dentro das minhas ações. Mas nós observamos que a maioria de nós normalmente retiramos dos nossos armários aqueles itens que não nos servem mais, não é? Roupas velhas ou roupas que ficaram pequenas ou grandes, e essas nós separamos para a caridade, ou seja, nós damos daquilo que nos sobra. Seria esse o sentido da palavra caridade? Olha, pode ser até um começo, um exercício de desprendimento, que se acaso nós analisarmos com profundidade, nós estamos limpando a nossa casa, né? E nós estaríamos realmente fazendo caridade. Mas já é um começo. Mas o que se fala, na realidade, de caridade seria de nos doarmos. E não doar, é doar-se. Então essa seria a caridade. Seria aquilo que Jesus colocou no álbum da viúva, né? Que pessoas deitaram somas imensas lá. E uma mulher foi lá e deu uma moedinha, uma viúva. Ela tirou do que ela tinha, não tinha nada, mas ela deu-se. Né? E Jesus falou, foi a que maior contribuição teve daí, nesse processo de doação. E seria então por aí a diferença que a gente poderia fazer entre a esmola e a caridade mesmo? Sim, porque a esmola normalmente pode humilhar a pessoa, né? Cria uma situação de dependência, né? E já a caridade, no sentido, ela eleva a pessoa, ela não deixa com que cause qualquer constrangimento para as pessoas que estão sendo beneficiadas. Ou seja, até no momento em que a gente vai praticar a caridade, tem que saber como fazer isso para não deixar esse sentimento de humilhação naquele que recebe o benefício. É porque é muito comum, né, se deixar se identificar que a gente está fazendo isso, que está ajudando, que ajudou a pessoa. Isso para a pessoa, se ela está querendo realmente ajudar, fazer com que ela cresça, talvez não seja muito bom. Porque está criando, de alguma maneira, uma dependência, uma certa dependência daquilo que nós estamos fazendo, ou uma dívida, um compromisso, e nós já vimos que tem que ser a doação plena e nem lembrar mais do que fez. Bom, nós estamos então batendo um papo aqui com o Paulo César falando sobre a caridade. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós vamos nos questionar o que nos motiva a fazer a caridade. Daqui a pouquinho, voltamos já. Olá! Nós da Federação Espírita do Estado de Goiás queremos convidá-los para estarem conosco no Carnaval de 2013 em Goiânia. Nesse período do Carnaval, de 9 a 12 de fevereiro, acontecerá no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia o 29º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Nesse evento, você tem oportunidade de programação para toda a família, adultos, juventude, infância. Será uma grande alegria tê-los todos conosco, porque trata-se também de um momento de confraternização, de rever os amigos, de fazer novos amigos que vêm para Goiânia, oriundos de vários estados do Brasil inteiro. Venham para Goiânia, participem conosco desse congresso, que é uma verdadeira festa de luz do movimento espírita do Estado de Goiás. Te esperamos aqui! Estamos de volta então hoje batendo um papo com o nosso amigo Paulo César Ferreira sobre a prática da caridade. Paulo, normalmente o que nos move a fazer algo em benefício do próximo é ser agradável aos olhos de Deus, porque nós sabemos, e Jesus nos orientou, né, que dessa forma Deus se compraz, Ele fica feliz com essa atitude de amor que nós temos para com o nosso próximo. Mas nós também falamos agora há pouco que esse tipo de gesto independe de religião e independe até de religiosidade. De repente a pessoa que é completamente ateu, ele também pode fazer a caridade. Nesse caso, o que motiva a prática da caridade? O que motiva é o grau de compreensão, o grau de evolução, né, da vida. Quando você fala da questão do ateu, que aí não está fazendo nada em busca de ficar agradável aos olhos de Deus,
já é uma questão totalmente fora desse questionamento. Eu trabalhei muitos anos com um amigo que se dizia ateu. E a sua postura ética e moral e de caridade, porque todas as vezes que nós o buscamos para ajudar alguma coisa, ele sempre esteve presente. Então essa visão de conhecimento que ele tem, de se preocupar com o próximo, com a natureza, porque ele também preocupa com a ecologia, nos mostra que está fazendo a caridade, sem pensar em compensação. Então já é um ser que, mesmo sem ter essa visão de um ser superior, de dizer que não acredita, ele pratica a caridade, porque o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem de moral e de ética, proporciona a ele essa possibilidade. Então o que nós falamos é fazer as coisas com amor. E fazer com amor independe de estar ligado a qualquer tipo de vinculação filosófica ou religiosa. Então isso eu acho que é um estágio evolutivo que no momento em que ele despertar e ter novos conhecimentos, certamente ele vai, Paulo foi assim, né, em relação a Jesus. E talvez demonstre até a caridade no seu sentido mais puro, ou seja, realmente não existe interesse em obter nada em troca. Todo despretensioso, né? Todo despretensioso. Ele faz porque ele julga que é justo, que é correto, que precisa fazer, e não porque vai receber algo em troca. Eu acho que deveria ser a nossa postura. É verdade. Paulo, nós ouvimos também, fala-se muito na caridade material, né? Mas você nos disse no começo da nossa entrevista que o próprio Jesus alerta que a caridade ela não é só material. Qual é esse outro tipo de caridade que nós podemos também fazer para com as pessoas? Olha, eu tive atuação em órgãos públicos, assumi cargos de responsabilidade, eu tive convivência com pessoas de muitas posses, tá? E eu posso afirmar mesmo, que a dor dessas pessoas não é menor da dor dos que não têm coisas materiais. A esperança de uma palavra, de uma orientação, de um consolo, é um filho que suicidou, é um filho envolvido com drogas, é uma doença familiar, é uma angústia pessoal, é uma dor que algum familiar carrega. São situações que não estão vinculadas à questão material, porque materialmente falando eles estão bem atendidos. Então, a presença, o consolo, a palavra, a esperança, tudo são coisas que nós levamos, né? E Jesus fala, estive doente, preso e me foste visitar. O que foi essa visita? Foi consolar, dar esperança, estar presente, dizer eu estou aqui. Eu acho isso muito importante, porque a gente que trabalha com um trabalho assim de creche, que é uma coisa diária, constante, a gente sempre está fazendo promoção e precisando de realizar algum evento para buscar auxílio. E as pessoas que eu sinto assim que mais me ajudaram particularmente, não ajudaram financeiramente. Vamos fazer tal coisa? Vamos! Então a pessoa estava ali do lado. Entendeu? Então a gente precisa às vezes muito mais disso do que recurso material. Então essa é a caridade, eu acho que moral, que tanto se fala. Muito bem. Nós poderíamos dizer também que o respeito à forma de ser do outro diferente da nossa, a crença diferente da nossa, é também uma forma de ter caridade? Porque muitas vezes, né, nós julgamos que a nossa forma de compreender as coisas é a correta e a única e não respeitamos a forma do outro pensar. Isso talvez seja o fato de a gente ter um pensamento muito egoísta, de achar que somos donos da verdade, que sabemos tudo, né? E nós sabemos que a doutrina espírita, né, pelo que se fala, não vai ser a religião do futuro, né? Então, por que nós vamos achar que nós somos melhor? Porque a postura nós espíritas, infelizmente, tem muitos que pensam assim. As outras religiões, as outras pessoas, o espiritismo, mas não é. Nós somos seres humanos, somos criaturas que temos sentimentos e às vezes um ateu ali, que não acredita, ou uma religião que às vezes a gente pensa que está agindo de forma errada, as pessoas às vezes ali estão de boa fé, fazem muito mais do que nós que julgamos ter a verdade. Então essa compreensão, essa aceitação, todos os grandes mestres, e Jesus colocou que deveríamos ser indulgentes, né? A caridade que ele entende é assim, a benevolência, ser bom com todo mundo, né?
perdoar as ofensas, né? E ser indulgente com as faltas dos outros. E isso nem estão colocando como uma falta, né? É uma visão que a pessoa tem diferente. Porque no momento que ela acordar e despertar, vai ser fácil para ela entender, porque ela já tem às vezes o que ele não tem, que é o sentimento. Olha só, interessante. Bom, nós falamos então sobre a caridade num amplo aspecto. Mas quando nós avaliamos os casos dos criminosos, aqueles que cometem crimes bárbaros, muitas vezes nós temos dificuldade em olhar para essas criaturas também como sendo nossos irmãos e também merecedores, não é, da nossa caridade. Como lidar com isso? Como tratar o criminoso diante desse conceito de caridade? Jesus nos diz: aprendeste o que foi dito, né? Amareis o vosso próximo, né? Vão amar quem ama vocês, né? Aprendemos isso. Mas ele fala: mas amai os vossos inimigos, fazei bem a quem vos persegue e calunia. Então pode ser, fazer tudo isso é um criminoso. Talvez nessa época de Jesus a gente não tinha como compreender isso. Ele veio quebrar um paradoxo de um extremo a outro de falar uma coisa dessa. Mas hoje nós já temos condição de entender isso, porque nós sabemos que somos espíritos eternos e são irmãos nossos que estão junto conosco no caminho, que por alguma circunstância se desviou e cometeu alguma coisa que nós julgamos um crime, né? Então são criaturas, espíritos que precisam ser educados. É lógico que até é colocado que nós vamos ter no nosso coração o mesmo sentimento que ele tem por um filho, porque nós não damos conta, mas eu acho que o dia que nós formos perfeitos ou espíritos superiores, quem sabe a gente já vai conseguir fazer isso. Mas que não vamos desejar mal. Vamos tentar ajudar, dar assistência, né? Principalmente hoje as pessoas que estão em presídios, a falta de assistência jurídica, de visita, de acompanhamento. Então, tudo isso nós podemos fazer para contribuir, para ajudar essas pessoas. Sentimento de amor, eu acho que ainda não damos conta. Ódio deles, nós já damos conta de não ter. Perdoar se ele fez alguma coisa conosco, nós devemos nos esforçar para isso. Então, acho que essa ação já seria o início de um processo de caridade, né, de nossa parte. Mesmo porque nós sabemos com a doutrina espírita que o processo da reencarnação recupera qualquer um de nós, né? Todos nós temos aí condição de sermos melhores um dia, né, no futuro. Às vezes o engano da pessoa levou ela a fazer certas atitudes e que depois não deu conta de voltar mais, né? E às vezes nós não tivemos essas atitudes, mas temos outras. Eu lembro bem que um amigo espiritual colocou para a gente assim: olha, vocês estão todos no mesmo nível. Alguém venceu a questão do sexo, a outro é mais egoísta, o outro venceu tal área, mas quando fizer a soma das virtudes e dos defeitos, vai dar todo o valor igual. Então é muito difícil a gente analisar as ações dos outros, porque não sabe o motivo. Tá certo. Bom, nós estamos então batendo um papo muito agradável aqui com Paulo César. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho falamos mais sobre a instituição que o Paulo César dirige, o Lar Espírita Francisca de Lima. Mas antes do intervalo, acompanhe ainda Calcide Sarroris com o quadro O Evangelho Responde. Voltamos já. Olá, o Evangelho Responde. Temos hoje um pequeno, mas importante texto de Lucas, capítulo 25, versículo 27, em que se apresenta uma lição extraordinária para todos nós. Jesus, saindo, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Jesus então lhe disse: segue-me. E levantando-se, ele, Levi, deixou tudo e o seguiu. Como é importante textos assim, nos trazem
informações preciosas de decisão de pessoas. Este Levi é o próprio Mateus, que escreveu um dos 4 grandes evangelhos. Levi era publicano, cobrador de impostos, ou seja, considerado homem de má vida por muita gente. O imposto era recolhido e encaminhado para Roma, que dominava o povo judeu. Então, o imposto era pago sob protesto. Muitos publicanos aproveitavam do seu cargo para extrair do povo impostos escorchantes, ficando aí para com eles uma grande parte do dinheiro arrecadado. Daí porque eram considerados pessoas de má vida, desonestas. Mas esse caso aqui, a gente observa um publicano que, ao receber um chamado, de imediato levantou-se e seguiu. Seguiu a Jesus. No Evangelho temos alguns exemplos assim. Paulo de Tarso, por exemplo, que era uma promessa da classe dos fariseus, ao se encontrar com Jesus, e Jesus indagar a ele: Paulo, por que me persegues? Paulo cai do cavalo sob o impacto daquela presença luminosa do Cristo e indaga: o que queres que eu faça, Senhor? De imediato, passando a adotar o cristianismo na sua vida. Maria Madalena, ou de Magdala, também prostituta, ao ser chamada por Jesus, de imediato levantou-se da sua posição e, adotando a posição altiva, passou a ser grande trabalhadora do Cristo, vivendo com os leprosos, auxiliando os leprosos. E nós? Quantas vezes somos nós chamados pelo Cristo? Segue-me. O nascer do sol é sempre o chamado do Cristo para todos nós. Esquece a noite e segue-me. O Evangelho responde às nossas indagações. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta conversando com Paulo César sobre a prática da caridade. Paulo, nós sabemos que os espíritas eles são hoje reconhecidos aí na sociedade pela prática da assistência, né, da promoção para o indivíduo. E nesse sentido criam-se instituições como creches, escolas, asilos, abrigos de idosos, né? E uma dessas iniciativas é o Lar Espírita Francisca de Lima. Fala para nós um pouco sobre essa instituição. Quando é que ela surgiu? Como é que foi esse início? O Lar é uma instituição que está fazendo este ano 60 anos. Então, é uma instituição já tem uma estrutura, né, bem formada, uma base de trabalho, porque são 60 anos de trabalhos ininterruptos. O seu Carlos Lima tinha uma esposa chamada Francisca de Lima, e ela era uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, e ela tinha o sonho de fazer uma creche. Só que ela veio a falecer. E ele empreendeu viagens, triste, né, em função da perda da esposa, e ele sonhou nessa viagem com a construção de uma creche. E ele voltou no meio do caminho e começou a trabalhar para a construção da creche. E ele colocou o nome da Francisca de Lima. E ele fez um trabalho grandioso, porque ele conseguiu, naquela
ali bem no setor sul, atrás do Palácio do Governo, 10 mil metros de área. Ali ele construiu o lar, né, que no começo era um orfanato, onde atendia crianças abandonadas, elas moravam ali. A dona Margarida assumiu lá pela primeira vez, né, como diretora, e levou para lá direto já 30 meninas que ela cuidava. E depois ele fez a doação de 7 mil metros para a Irradiação Espírita fazer o ginásio Emmanuel. Depois ela fez para o Paulo Dalto, né, fazer o posto de auxílio espírita, 1.000 metros. Então, são 10 mil metros onde tem uma parte de instrução, tem uma parte espiritual como centro espírita e tem uma parte assistencial que é a creche. Então, a creche é uma instituição que já tem 60 anos, desenvolve um trabalho com muita segurança e a partir desses poucos anos aí conseguiu muito convênio, muita ajuda, onde o foco é a criança, sabe? Nós estamos preocupados em estruturar fisicamente para que a gente atenda esse foco da criança. Então lá eu acredito que é um trabalho muito abençoado, a gente recebe muita ajuda, nós não temos passado dificuldade alguma, porque eu sei que todo mundo reclama das dificuldades, né? E a gente tem sido muito ajudado e as coisas têm fluído com facilidade. Uma das preocupações que nós temos na prática da assistência é não somente assistir o indivíduo, mas também promovê-lo, no sentido de que ele seja realmente, né, melhorado de alguma forma. Nesse sentido, qual é o trabalho que o lar desenvolve? Nós temos uma preocupação muito grande com a família, porque normalmente são mães solteiras e tem uma convivência não muito boa dentro do lar, porque levam parceiros, tem uma série de dificuldades. Então a nossa preocupação hoje é terminar a estruturação física, que nós tivemos um grande avanço, para começar a atacar a família, embora já se faça dentro da instituição uma série de atividades com as mães e com os pais, onde a gente tenta trazer para elas essa questão da educação, da família. Agora mesmo, nesse resto do semestre, nós vamos fazer uma série de atividades onde nós vamos falar da drogadição na infância, nós vamos falar de bullying, nós vamos falar de família, vamos levar a questão da educação diante desses tempos, né? Porque ali tem muitos espíritozinhos ali que estão muito à frente nossa, né? Em termos de conhecimento e talvez até de moral mesmo. Então a preocupação hoje nossa é a família, além do processo todo educacional que tem tido um respaldo muito grande das universidades. Nós temos convênios com a Universidade Católica, com a Universidade Federal, onde se desenvolve um trabalho muito grande junto a essas crianças. E hoje, quantas crianças são assistidas? Hoje nós estamos com 70 bebês e estamos com 150 crianças até 6 anos. A ideia nossa, já que nós estamos com a parceria com o Ginásio Emmanuel, é de estender por mais 2 anos a presença das crianças, porque elas estavam indo muito cedo para a rua. E nós descobrimos que grande parte dessas crianças que saíram nessa faixa etária onde nós não tínhamos condição de atendê-las, que estavam sem escola, né? Saiu do lar e ficou na rua. Então nós estamos preocupados com isso para ver se a gente segura essas crianças até próximo a 8 anos, que aí elas já estão melhor estruturadas para, se acaso for para a rua, já tem uma base formada. Bom, enquanto o Paulo César falava aí sobre a instituição, você teve a oportunidade de visualizar aí algumas imagens que foram feitas no lar. Então nós aproveitamos, né, para convidar aqueles que estão em Goiânia que possam conhecer. Você está tendo também aí o endereço que você possa fazer uma visita. Paulo César, nós queremos te agradecer muito por ter vindo aqui bater esse papo conosco, tá? Conte sempre conosco aqui no programa Encontro Fraterno. Nossa, eu que agradeço, é uma oportunidade muito boa para nós, né, conversarmos principalmente desse assunto, que é um assunto que precisa ser estimulado nas pessoas, para que essa fraternidade universal que se espera ter, né, ganhe, né, mais velocidade na sua conclusão. Muito obrigada a você que tem nos acompanhado a cada semana. Semana que vem nos vemos novamente. Fiquem com Deus e até lá.